Primeiramente, falando sobre Brasil e Estados Unidos. O senador Flávio Bolsonaro, ele chegou no domingo nos Estados Unidos para tentar barrar o tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Na terça-feira, amanhã, então, ele vai falar em uma audiência pública no órgão americano que investiga o Brasil. Isso acontece dias antes da decisão final que estaria prevista para o dia 15 de julho, ou seja, o governo americano tem até o dia 15 de julho para fazer as definições de se essas tarifas serão implementadas ou não e se o valor dessas tarifas vai ser esse ou não. Flávio Bolsonaro também vai nessa reunião, em especial para defender a suspensão dessa sobretaxa e a abertura de negociações entre os dois países. O que o Flávio Bolsonaro tem dito em especial e o que ele pretende enfatizar amanhã é que essa tarifa de 25% acabaria prejudicando os exportadores e também os consumidores brasileiros e fortaleceria o governo de Lula. É até interessante, pessoal, porque esse é um ponto bem essencial nessa declaração que Flávio Bolsonaro vai fazer amanhã ali dentro dos Estados Unidos, porque é em especial um apelo político, porque várias dessas investigações que têm sido feitas pelo governo americano, em especial investigações baseadas na seção 301 da Lei Comercial Americana, eles conseguiram de fato encontrar várias incoerências nas relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Por exemplo, existem pontos onde é muito mais desfavorável para os Estados Unidos negociar com o Brasil do que outros países. E é justamente por conta disso que os Estados Unidos agora estão realizando essa investigação e estão ameaçando impor essas tarifas. Então, o principal posicionamento e o apelo que Flávio Bolsonaro vai fazer é o seguinte: se vocês colocarem essas tarifas, muito possivelmente vocês não vão conseguir resolver esses problemas comerciais com o Brasil e vocês ainda vão fortalecer um governo que vocês não querem que se reeleja esse ano. Então, esse é o apelo, vamos entender o que vai acontecer amanhã, vamos trazer para vocês essa cobertura no episódio. Além disso, falando agora sobre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, Donald Trump e Vladimir Putin, como eu comentei mais cedo com vocês no episódio, eles conversaram por telefone por quase 90 minutos no sábado, que foi justamente o dia da independência dos Estados Unidos. De acordo com algumas declarações que foram feitas pelo Kremlin, Donald Trump ele ofereceu uma ajuda para chegar em um acordo nessa guerra que está acontecendo ali na Ucrânia. De acordo, então, com algumas declarações da Casa Branca, Donald Trump também teria falado com Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. Um assessor de Putin, ele chegou a comentar que ele classificou a conversa que aconteceu entre Putin e Donald Trump como construtiva e disse que a Rússia quer uma solução diplomática. Atualmente, a questão das negociações estão bem delicadas e um dos pontos principais é que a Rússia está exigindo o controle total da região de Donbass. Algo muito delicado, porque atualmente o governo russo não conseguiu dominar totalmente a região de Donbass. Ou seja, o governo russo quer que a Ucrânia ceda até mesmo as terras que atualmente eles ainda controlam, o que Volodymyr Zelensky disse que não vai acontecer. E agora falando um pouco mais sobre o campo de batalha entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia, eles não conseguiram interromper no dia de hoje um ataque russo que acabou matando pelo menos 20 pessoas. Isso porque nenhum dos 23 mísseis russos eles foram derrubados por conta que atualmente o governo ucraniano eles estão com uma dificuldade nos estoques de interceptadores Patriot, que são os únicos interceptadores que conseguem então deter esses ataques através dos mísseis da Rússia. Volodymyr Zelensky, diante disso tudo, então cobrou decisões firmes ali durante a cúpula da OTAN, dizendo o seguinte, abro aspas, enquanto os Patriots ficarem nos estoques dos aliados, a Rússia se sentirá encorajada. Em resposta, o governo ucraniano, então, enviou vários drones que atingiram uma refinaria bem importante ali da Rússia, a maior refinaria do país. E é interessante porque a gente tem visto como a Ucrânia tem se organizado para utilizar esses ataques de drones e prejudicar muito o setor petroleiro da Rússia. Tanto que nos últimos tempos a Rússia, sim, tem enfrentado várias dificuldades por conta desses ataques. Quando a gente viu, por exemplo, a questão do fechamento ali do Estreito de Hormuz, uma das primeiras reações que os analistas tiveram foi que isso acabaria aumentando a importação de petróleo que a China estava fazendo da Rússia, porque, obviamente, boa parte
do petróleo que passava ali pelo Estreito de Hormuz ia para a China, cerca de 32, 34%. Só que neste momento, por mais que a China quisesse aumentar a compra de petróleo russo, eles não conseguiram porque o governo russo não tinha petróleo suficiente para exportar a mais para a China. Então é interessante para a gente compreender o quanto, sim, esses ataques de drones que a Ucrânia está realizando contra o setor petrolífero da Rússia está tendo efeito. Isso acontece num momento agora, então, onde muito possivelmente o Volodymyr Zelensky vai utilizar esses ataques que aconteceram no dia de hoje dos mísseis russos ali dentro do seu território para pedir para que os países europeus apoiem ainda mais a Ucrânia, em especial agora nessa reunião da OTAN que começa amanhã. Bom, e falando ainda em Rússia, os bancos do país, eles acabaram virando um ponto muito fraco da economia de guerra de Vladimir Putin e eles correm o risco de entrar em uma crise explosiva. Esse alerta, ele está contido, então, em um relatório de inteligência de um país europeu que foi obtido pela Reuters. Esse relatório ele foi emitido enquanto a União Europeia prepara então o seu 21º pacote de sanções mirando bancos e também criptomoedas da Rússia. Agora, passando pela questão ali do Oriente Médio, falando um pouco mais sobre Hamas e também a região de Gaza, a organização terrorista anunciou hoje o fim de seu governo de fato em Gaza e disse que eles estão prontos para entregar o poder a um grupo de tecnocratas palestinos. Essa dissolução, ela é muito importante porque era um dos pontos chaves para aquele plano de paz que Donald Trump implementou ali no ano passado na região, que aconteceu então depois que entrou em vigor aquele cessar-fogo na Palestina. Só que é interessante porque, embora sim a gente veja o Hamas dando esse grupo terrorista, dando um passo atrás, ainda existem vários pontos de preocupação. Isso porque os ministérios dessa região, eles ainda são liderados por pessoas indicadas pelo grupo terrorista e seguem cuidando, então, por exemplo, da segurança das áreas controladas. Além disso, o grupo, o Hamas, ele se recusa a entregar as suas armas enquanto Israel não parar os ataques contra a faixa de Gaza. O Conselho de Paz de Donald Trump reagiu com tudo isso e avisou que eles vão julgar as ações necessárias diante disso tudo e eles vão analisar as ações tomadas pelo Hamas e não as promessas, ou seja, eles vão esperar por mais tempo para entender como tudo isso vai se desdobrar antes de tomarem algum tipo de ação propriamente dita.